Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, a serviço dos alunos que gostam de estudar e passar em concursos. Moçada, vamos fortalecer o canal. Se inscrevam no canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, eu irei falar sobre a expansão do BRICS. Que fique bem claro na cabeça de vocês que o BRICS não é um bloco econômico, apenas um grupo de países com interesses comuns que fazem acordos em determinadas áreas de cooperação para o seu desenvolvimento. Portanto, o BRICS não é um bloco econômico. Agora, recentemente, tivemos o encontro dos chefes de Estado do BRICS, excetuando-se o Vladimir Putin, que participou através de teleconferência da reunião do BRICS realizada em Joanesburgo, na África do Sul, quando então foi decidido ampliar o grupo para 11 países, havendo a possibilidade futura de novos membros virem participar desse grupo. Então, eu vou mostrar a vocês, vou falar um pouco sobre o BRICS, a origem desse grupo e os seus principais objetivos. E também falar sobre a expansão do BRICS, que inclusive é um tema que poderá ser abordado em provas de vestibulares no final do ano. Não digo nem o Enem desse ano, porque já estamos no final de agosto e, no meu entendimento, a prova do Enem já deve estar pronta, elaborada. Mas existem vários vestibulares, Brasil afora, quando então esse assunto poderá ser abordado e com certeza será abordado. Eu não tenho a menor dúvida a respeito disso. E para o ano que vem, quem sabe, nós tenhamos uma questão do Enem falando sobre a expansão do BRICS e até mesmo a prova da SpaceX abordando esse tema no concurso de 2024. Espero que vocês gostem desse encontro. Havendo qualquer dúvida, deixe a sua pergunta na parte dos comentários, que eu terei o máximo prazer de respondê-la. Então, moçada, vamos lá ao nosso primeiro slide, que na verdade é simbolizado pela palavra BRICS, que traz consigo as cores e as bandeiras dos 5 países que até então formam esse grupo: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Então, agora nós vamos ver o processo de surgimento do BRICS, né? E fazer uma análise sobre as principais características desse grupo de países. Então, vamos lá. Em 2001, o economista Jim O'Neill destaca 4 países de economias emergentes que estavam consolidando um novo bloco geopolítico e econômico. Então, esses 4 países mencionados por Jim O'Neill, Brasil, Rússia, Índia e China, que começaram a se destacar no cenário econômico e geopolítico internacional no início da década de 2000, razão pela qual foi colocado o nome de BRIC. A África do Sul, até então, ainda não fazia parte desse grupo. Em 2009, primeira cúpula dos países que formaram o BRIC se realiza na Rússia.
Então, na verdade, foi em 2009 a primeira vez que os chefes de Estado dos países que compunham o BRIC se reuniram lá na Rússia, quando então discutiram alguns temas de grande relevância, de grande interesse, que pudesse estreitar as relações políticas e econômicas e até mesmo a cooperação multilateral para o desenvolvimento dessas nações. Em 2010, a África do Sul passa a fazer parte do grupo. Então, deixa de se chamar BRIC e passa a se chamar BRICS. Em 2023, inclusão de 6 novos países no BRICS: Argentina, Arábia Saudita, Etiópia, Egito, Irã e Emirados Árabes Unidos. Então, o BRICS, a partir de 2024, até mesmo porque o ingresso desses 6 novos países no grupo oficialmente só ocorrerá no ano de 2024. Foi decidido agora, no mês de agosto, todavia, oficialmente, esses 6 países só virão vir fazer parte do BRICS em 2024. Ora, no meu entendimento, eu penso o seguinte: se o BRICS é um grupo cujas letras compõem as iniciais dos 5 países que constituem o grupo até o momento, ora, a partir do momento que ingressaram esses 6 países, como iria se chamar esse grupo? Não se pensou em, de repente, trabalhar um novo nome para esse grupo, até mesmo porque não cabe mais você utilizar essas siglas, uma vez que o grupo passará a contar com 11 países, para denominar esse grupo de países emergentes. Então, fica aí no ar uma pergunta: se nós, de fato, continuaremos chamando esse grupo de BRICS, ou se, no encontro próximo, de repente, no ano que vem, decida mudar o nome do grupo, buscando um nome alternativo para esse grupo de países emergentes que desempenha um papel importante no cenário político-econômico mundial. Eu falo no cenário político-econômico mundial, o grupo como um todo, uma vez que existem países nesse grupo que não têm um papel de destaque no campo geopolítico e muito menos um papel de destaque no campo econômico. Então, na verdade, a gente trabalha como um todo e não citando partes. Aqui nós temos, por exemplo, a sede do novo Banco de Desenvolvimento, o NDB, em Xangai, na China. O NDB foi criado em 2014, quando então tivemos uma reunião do BRICS e se decidiu criar um banco que se transformasse numa alternativa ao Fundo Monetário Internacional e ao próprio BIRD, o Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento, que nós chamamos de Banco Mundial, mas principalmente uma alternativa ao Fundo Monetário Internacional. Por que isso? Porque no entendimento dos países que formam o BRICS, ora, o FMI, que foi criado inclusive em 1944 na Conferência de Bretton Woods, juntamente com o Banco Mundial, quando um país requisita uma ajuda financeira, um empréstimo, as exigências feitas pela instituição normalmente geram políticas recessivas que contribuem para o aumento da pobreza, da miséria e, consequentemente, afetando uma parcela que a gente pode considerar significativa da população. Então, a ideia de se criar o NDB foi justamente ter uma instituição financeira que, além de poder
socorrer economias em dificuldades econômicas, não só dos países que compõem o BRICS, mas dos países em desenvolvimento e emergentes como um todo, criar essa instituição financeira que não exigisse tantos sacrifícios através de ações ou medidas recessivas, medidas de austeridade econômica que levam economias dos países a processos recessivos. Então, a ajuda econômica, os empréstimos que o NDB, por exemplo, concede aos países em dificuldade, não viriam dentro de um arcabouço de exigências que pudessem levar economias a um processo recessivo que geraria maior aprofundamento das desigualdades sociais, da pobreza e da miséria nesses países. Além do mais, o NDB ele tem por objetivo financiar projetos de desenvolvimento, seja na área da infraestrutura, seja na área da pesquisa, da ciência, da tecnologia, como forma de estimular o desenvolvimento dos países que hoje fazem parte desse grupo de nações em desenvolvimento ou simplesmente nações emergentes. Então, a ideia do NDB é essa aqui. Então, por exemplo, aqui eu coloquei esse quadrinho para mostrar a vocês os financiamentos de projetos. Por exemplo, na Índia, isso aqui em 2020, 24 projetos. Na China, 22 projetos. Brasil, 21 projetos. Rússia, 10 projetos. África do Sul, 12 projetos. Aprovados na Índia e na China, 17. No Brasil, 14. Na Rússia, 16. Na África do Sul, 12. Em tramitação, 6 na Índia, 3 na China, 6 no Brasil, 2 na Rússia. E aqui, cancelados, 1 na Índia, 2 na China, 1 no Brasil e 1 na Rússia. E aqui nós temos a belíssima sede do novo Banco de Desenvolvimento, o NDB, que está localizada em Xangai, a mais importante cidade da China, a maior metrópole existente na China. Um banco bastante luxuoso e que hoje é presidido pela ex-presidente do Brasil, Dilma Rousseff. Lembrando que os presidentes, eles cumprem mandatos temporários, rotativos. Hoje, nesse momento, é um presidente do Brasil, mas amanhã e depois será escolhido um novo presidente de um dos países membros desse grupo. Aqui nós temos, por exemplo, os países filiados ao novo Banco de Desenvolvimento, o NDB, lembrando que capital subscrito, valor em bilhões, cada um dos 5 membros do BRICS entrou com 10 bilhões de dólares para a criação desse banco. E, consequentemente, cada um teve direito a 100 mil ações, número de votos exercíveis. Posteriormente, que fique bem claro que o NDB ele não se limita a emprestar dinheiro a países que compõem o BRICS. Como eu disse ainda há pouco, o NDB também ele financia projetos de desenvolvimento em outros países emergentes, desde que esses projetos venham ser aprovados pela direção financeira do banco. As linhas de financiamento são liberadas como forma de contribuir para o desenvolvimento não só da infraestrutura, mas também o desenvolvimento em outras áreas, porque esse é um dos objetivos centrais do novo Banco de Desenvolvimento. Então aqui você tem, por exemplo, o Egito, Bangladesh, Emirados Árabes Unidos e mais recentemente o Uruguai, que ainda não aparece dados dele aqui, porque o Uruguai está agora em processo de filiação ao NDB, então ainda não se decidiu
o montante de recursos que o Uruguai entrará no NDB para poder também, né, participar desse banco. Então, que fique bem claro, aqui são os países filiados ao NDB, mas isso não quer dizer que outros países não filiados não possam recorrer ao NDB e obter empréstimos. Então, a ideia do NDB, dentro do contexto geopolítico, falando assim, né, bem claro, é libertar os países em desenvolvimento das amarras do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional, que são duas instituições financeiras comandadas pelos países ricos que compõem o G7, que, na verdade, reúne as 7 economias mais ricas do mundo ocidental. Então, e tem os Estados Unidos, né, como o grande líder desse grupo de países ricos que compõem o mundo ocidental, o G7. Então, na verdade, o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial, eles agem de acordo com os interesses das grandes potências ocidentais. Então, a ideia de se criar o NDB é justamente reduzir essa influência desse grupo de países ricos do mundo ocidental, o G7, e buscar uma alternativa para que se financie não só os projetos de desenvolvimento, assim como em momentos de crise econômica em que determinados governos são obrigados a solicitar empréstimos internacionais, que se tenha uma instituição financeira que não imponha tanto sacrifício através de medidas de austeridade que possam gerar problemas econômicos, sociais e até mesmo políticos para os países que estão passando por um momento de grave crise econômica. Então, a ideia do novo Banco de Desenvolvimento é justamente essa. Aqui nós temos, para dar continuidade a esse encontro, a nova composição do BRICS. Então, foi aprovado, agora na última semana, essa aula está sendo gravada no dia 27 de agosto, domingo 27 de agosto, então foi aprovado, consolidado, inclusive no dia 25 foi anunciado a entrada de novos membros no BRICS, o Irã, o Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Egito, Etiópia e Argentina. O ingresso desses novos países vem fortalecer esse grupo. E claro que, dentro desse contexto, existem dezenas de países que estão interessados a participarem do novo BRICS, assim podemos chamar esse grupo. E, de certa forma, o que você acaba por concluir dentro dessa movimentação de expansão do BRICS? Ora, um novo arranjo dentro do contexto da nova ordem econômica mundial. Então, quando você analisa a nova ordem econômica mundial, você cita o quarto polo de poder, né, que é constituído pelo BRICS, e tendo a China como a grande potência econômica desse grupo de países, lembrando que dentro da nova ordem mundial, quando ela surgiu no período pós-Guerra Fria, você tinha 3 polos de poder. Os Estados Unidos, a União Europeia tendo à frente a Alemanha e o Japão representando o lado asiático. A partir da década de 1990, emergiu o quarto polo de poder, que na década de 2000 foi batizado de BRICS. Então, a China, que hoje detém a segunda maior economia mundial e é um dos países que mais crescem economicamente no momento no mundo, consolidou essa posição. E se nós trabalharmos com a questão geopolítica da China, com o estreitamento das suas relações políticas e econômicas dentro do cenário internacional, nós vamos ver que essa participação da China nas relações internacionais tem se fortalecido muito, tem se estreitado demasiadamente
e, consequentemente, isso está gerando uma crescente preocupação, não só dentro do contexto geopolítico norte-americano, assim como no contexto geopolítico dos seus aliados que fazem parte da União Europeia, as grandes potências como a França, a Alemanha, a Inglaterra, que vê a China ocupar um espaço cada vez maior dentro desse cenário geopolítico internacional através do estreitamento não só das suas relações econômicas, assim como também das suas relações políticas. A China é hoje o país que mais investe na África. A China, com o projeto da nova Rota da Seda, tem estreitado relações econômicas com países da Ásia, com países do próprio continente europeu. Esse projeto agora já está se estendendo à América Latina. Então, não só aqui no Brasil, que tem recebido muito investimento da China, mas também na Argentina e outros países latino-americanos. Então, na verdade, o que se vê aí é um novo arranjo geopolítico internacional com o crescimento não só do poder financeiro do BRICS, mas também o crescimento da participação desse grupo de países dentro do cenário geopolítico internacional. Então, na verdade, o que se busca aí é um equilíbrio de forças que possa enfrentar não só os Estados Unidos, assim como os demais países que fazem parte desse G7 que reúne as 7 maiores economias do mundo capitalista ocidental. Então vamos lá. Aqui nós temos, por exemplo, a comparação do PIB G7 versus BRICS. Então repare aqui o PIB em 2010. Aqui em azul escuro o PIB do BRICS 26,6% e do G7 34,3%. Agora o PIB em 2023 com a nova composição do BRICS, repare que o PIB do BRICS passa a 36,9% e o PIB do G7 29,9%. Então, dentro do poder econômico, o que nós podemos concluir é que o BRICS hoje, no seu conjunto, ele tem um PIB maior do que o G7 e, consequentemente, essa tendência de aumento desse PIB vai se consolidar, até mesmo porque algumas economias do BRICS têm crescido num ritmo muito mais acelerado do que economias dos países que fazem parte do G7, e na medida em que isso acontece, nós podemos dizer dessa forma que o BRICS vai se consolidando como um agente, um ator de grande importância dentro do cenário geopolítico internacional. E lembrando que com essa expansão do BRICS, o BRICS passa a conter hoje 46% da população mundial, ou seja, quase a metade da população mundial vive nos 11 países que formam o BRICS, os 5 atuais e os 6 que passarão a fazer parte desse grupo a partir de 2024. Dentro desse arcabouço que compõe o BRICS, é importante nós lembrarmos o seguinte, essas características gerais do BRICS. Primeiro, você tem que entender que existe uma disparidade econômica significativa, Por exemplo, o PIB da China hoje já está próximo a 20 trilhões de dólares, bem próximo disso. Então, muito acima do PIB da Rússia, do PIB do Brasil, do PIB da Índia e muito mais ainda em relação ao PIB da África do Sul. Então, podemos dizer que dentro do BRICS, a China é o grande motor da economia do grupo. Lembrando que o BRICS não é bloco econômico, é grupo. Então, nós podemos também destacar alguns aspectos importantes do BRICS. Por exemplo, todos os 5 países
que compõem o BRICS nesse exato momento, desenvolveram a energia nuclear. Brasil, África do Sul, China, Rússia e Índia, 3 dos quais hoje são detentores de armas de destruição em massa. A Rússia, que tem o maior arsenal de armas nucleares do mundo, a China e a Índia. A África do Sul chegou até a produzir a bomba atômica, mas depois abriu mão de produzir armas de destruição em massa. E o Brasil desenvolveu a energia nuclear, mas também por ser signatário do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, não produz a bomba atômica. Então, a Argentina, que ingressou, também tem um programa nuclear em andamento, já opera usinas nucleares. O Irã tem um programa nuclear em andamento. Então, temos aí 2 outros países que são, que desenvolveram, melhor dizendo, a energia nuclear. E, enfim, nós temos outras características peculiares, né? Por exemplo, a China e a Índia somados, hoje tem quase 3 bilhões de habitantes. Podemos assim dizer que aproximadamente 40% da população mundial, quase isso aproximadamente, vive na China e na Índia, os 2 maiores mercados consumidores do mundo. A Índia é, na atualidade, o país mais populoso do mundo. A população da Índia ultrapassou a população da China. Nós temos que destacar também o fato de termos no BRICS países muito ricos em recursos naturais. A Rússia é um dos maiores produtores mundiais de petróleo, o maior produtor mundial de gás natural, país que detém enormes reservas de carvão mineral, minérios metálicos, enfim. A China, que também é um país muito rico em recursos naturais, tem grandes províncias minerais no seu território, apesar de depender também da importação de minérios, sobretudo metálicos, e fontes de energia, sobretudo petróleo e gás natural, de outros países. Nós temos o Brasil também muito rico em recursos naturais, com enormes províncias minerais. O Brasil hoje se transformou numa nação autossuficiente na produção de petróleo, e o país tem o maior espaço agricultável do mundo, ou seja, entre as grandes nações do mundo, o Brasil é o país que detém a maior área de terras cultiváveis do mundo, porque está localizado numa zona intertropical e não temos aqui no nosso território desertos, regiões montanhosas, regiões geladas, ou seja, em boa parte do território brasileiro é possível você plantar, e o Brasil já está se consolidando como um dos celeiros agrícolas do mundo, com a produção de grãos já ultrapassando a barreira dos 300 milhões de toneladas. Então, existem outras peculiaridades que envolvem o BRICS, que aproxima muito algumas características econômicas, como economias emergentes, que vêm se destacando no cenário internacional e que vêm desempenhando um papel crescente dentro do contexto geopolítico, procurando gerar um equilíbrio de forças com as grandes potências ocidentais e, dessa forma, consolidar também a sua posição nesse cenário internacional. Aqui nós temos: o Brasil recebe apoio à reforma do Conselho de Segurança da ONU. Nesse encontro do BRICS, o Brasil reiterou o seu desejo de vir a participar como membro permanente do Conselho de Segurança da ONU. Desde a década de 2000, desde a época em que o Lula teve 2 mandatos lá atrás, na década de 2000, que o Brasil vem trabalhando juntamente com outros países do mundo, procurando reestruturar o Conselho de Segurança da ONU, que é considerado antidemocrático, e ninguém vai poder dizer que não é, porque 5 países detêm o controle das decisões mais importantes que a ONU pode tomar: a China, a Rússia, a França,
a Inglaterra e os Estados Unidos são membros permanentes com direito a veto. Os outros 10 membros são temporários e cumprem mandatos de 2 anos. Então, mandatos rotativos, sem poder nenhum. O poder decisório está aqui. Como esses 5 países têm poder de veto, nenhuma decisão poderá ser tomada se não existir a anuência dos 5 países que detêm o poder de veto no Conselho de Segurança da ONU. Ou, pelo menos, não se opor a uma determinada decisão. Então, o que isso gera? Uma marra. Porque você tem, de um lado, a China e a Rússia, aliados históricos. Do outro lado, você tem a França, Inglaterra e Estados Unidos, aliados históricos. Então, nunca se busca ou se encontra um consenso a nível de decisões que possam evitar conflitos e também colocar fim em determinadas guerras que ocorrem mundo afora, porque os interesses dessas potências são interesses contraditórios, interesses antagônicos, e não há uma convergência dentro do campo geopolítico, dentro do campo ideológico, e isso gera uma linha de enfrentamento, uma linha de confronto de interesses que acaba fazendo com que a ONU se transforme numa instituição inoperante. A verdade é essa. Então nós temos que buscar a democratização da ONU. E para isso é preciso ampliar os membros permanentes do Conselho de Segurança e, na minha concepção, esse Conselho de Segurança deveria ser constituído por um número muito maior de membros. Pela proposta que é defendida pelo Brasil, poderia se ampliar para 10 o número de membros permanentes, para 15 ou 20 ou 25 o número de membros temporários, mas, no meu entendimento, mesmo que isso aconteça, havendo o poder de veto por parte das maiores potências do mundo, a ONU continuará não atuando da forma que poderia atuar se fosse um órgão, uma instituição amplamente democrática. Até mesmo porque é muito difícil você, no mundo com quase 200 países, buscar uma harmonia dentro de um pensamento, dentro de um princípio pacifista, um princípio de colaboração, de solidariedade, de ajuda mútua, para procurar resolver os graves problemas que afetam o nosso planeta. Então, aqui não apareceu bandeira nenhuma, porque como são membros rotativos, a cada 2 anos nós temos uma composição diferente no Conselho de Segurança da ONU, excetuando-se aqui. Então, nesse encontro do BRICS, se decidiu que os países, a Rússia, a China, a Índia, e a África do Sul, vão apoiar a iniciativa do Brasil de, mais uma vez, tentar promover a reforma do Conselho de Segurança da ONU. Eu, particularmente, acredito muito difícil, até mesmo porque, como eu disse, existem interesses contraditórios entre as potências que compõem os 2 blocos, China e Rússia, de um lado, Estados Unidos, Inglaterra e França, do outro. Aqui nós temos a proposta para a implantação da unidade de referência monetária, ou até mesmo a possibilidade de se criar uma moeda corrente para gerações de troca. Não uma moeda comum, como, por exemplo, existe lá na União Europeia, o euro, que é adotado pela maioria dos países que compõem a União Europeia. Não é isso. A ideia é de se criar uma unidade de referência monetária para as gerações de troca, sem, contudo, eliminar o dólar das relações de troca. Então, fica a critério. Você pode utilizar a unidade de referência, você pode utilizar as moedas locais nas suas relações de troca, e isso já vem até acontecendo, o emprego de moedas locais nas relações de troca, ou pode-se criar uma moeda
apenas para as relações de troca, ou seja, apenas para o comércio internacional que envolve os países que compõem o BRICS. Então, isso aí ainda está em estudo, pode ser que avance, apesar das dificuldades de ser implantada a unidade monetária, em função até mesmo não só do crescimento, mas das diferenças econômicas existentes entre os países e de se buscar também um arranjo que possa acomodar os interesses de todas as partes envolvidas. Então, isso aí é um problema ainda a ser solucionado. Aqui nós temos, por exemplo, a declaração do BRICS. Isso aqui é uma síntese bastante curta sobre a declaração do BRICS, né? Nós, chefes de Estado e de governo do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, reiteramos nosso compromisso com o espírito BRICS, que se baseia no respeito e compreensão mútuos, igualdade, soberania, solidariedade, democracia, abertura, inclusão, fortalecimento, cooperação e consenso. Comprometemos-nos a aprofundar ainda mais a cooperação mutuamente benéfica entre os países do BRICS em 3 áreas principais: política e segurança, economia e finanças, laços culturais e humanitários, e a fortalecer a nossa parceria estratégica para benefício dos cidadãos dos nossos países, promovendo uma nova ordem internacional mais representativa e justa, um sistema multilateral renovado e reformado, um desenvolvimento sustentável e um crescimento inclusivo. Então, o crescimento inclusivo é aquele em que o objetivo final é você reduzir a pobreza nesses países. Parceria para o multilateralismo inclusivo. Reiteramos o nosso compromisso com o multilateralismo inclusivo e com a defesa das normas do direito internacional, incluindo os propósitos e princípios consagrados na Carta das Nações Unidas, que é a sua pedra angular, e com a manutenção do papel central da ONU no sistema internacional. Apelamos às instituições financeiras multilaterais e às organizações internacionais para que desempenhem um papel construtivo na construção de um consenso global sobre a política econômica e na prevenção de riscos sistêmicos de recessão econômica e de fragmentação financeira. Então, na verdade, o que eu coloquei aqui é apenas uma síntese abordando as principais características dessa declaração do BRICS, que foi assinada por todos os membros participantes. Claro que o presidente Vladimir Putin não estava, mas estava o representante do governo russo, o ministro das Relações Exteriores, que assinou o documento, a declaração do BRICS. Então, o que nós teremos daqui para frente é uma expansão do BRICS, uma vez que tem um grupo muito grande de países interessados em participar do BRICS. Um aluno me perguntou em off, na sexta-feira, né, professor, a entrada da Argentina no BRICS vai ser benéfica? Sim. Para a Argentina será benéfica. A Argentina já vem recebendo grandes investimentos da China, né? Um aporte muito grande da China, e a tendência, né, é que com o ingresso da Argentina no BRICS, né, o país, inclusive, possa ter acesso a linhas de financiamento para enfrentar a grave crise econômica que está se abatendo, e foi inclusive agravada por essa seca violenta que atingiu o país no último verão, quebrando a safra agrícola e causando um prejuízo bilionário ao agronegócio argentino. E sendo assim, que fique bem claro na cabeça de vocês que o surgimento, a ampliação do BRICS, ele vem dentro do arcabouço ou de um esboço de ordenamento da nova ordem econômica mundial, da nova ordem política mundial, e esse grupo ele vai se consolidando como um importante ator dentro da geopolítica internacional. Moçada, espero que vocês tenham gostado do nosso encontro.
Havendo qualquer dúvida, deixe a sua pergunta aí na parte dos comentários, que eu terei o máximo prazer de responder. É preciso, né, que vocês entendam também um aspecto. O canal Geogênio, ele foi criado para democratizar o ensino da geografia. Não é um canal com fins lucrativos, né? Não é um canal que tem por objetivo gerar uma remuneração para esse professor que aqui vos fala, mas sim criar uma ferramenta que dê a você que está se preparando para um concurso militar ou para um concurso de vestibular, e você que gosta da geografia, um instrumento importante para ampliar a sua base de conhecimento, que é fundamental, principalmente para aqueles que irão fazer concurso ao longo das suas vidas. No mais, moçada, um beijão no coração de vocês, um forte abraço, fiquem com Deus, eu vou, mas eu volto, hein? Fui!